Bom, pessoal, então vamos iniciar nossa aula de hoje. Nós entramos semana passada, nós entramos em integrais e vamos continuar com o estudo das integrais, né? Então, deixa eu abrir aqui a transparência. Então, hoje nós vamos falar sobre o teorema da integral. Então, teorema de Cauchy. Teorema de Cauchy, como vimos na aula anterior, a integral de uma função entre dois pontos z0 e z pode ou não depender do contorno usado na integração. Se o integrando é uma função analítica, a integral não depende do contorno, mas apenas dos pontos inicial e final. Então, esse é o teorema de Cauchy. Então, se a função é analítica, nós só se preocupamos com o ponto inicial e final. O caminho a gente não se preocupa, porque o resultado é o mesmo, independente do caminho. Isso a gente viu na aula passada, né? Então, se a gente só se preocupa com os pontos iniciais e finais, então, o teorema 1 diz, seja f uma função analítica numa região simplesmente conexa a R, então, se o caminho for fechado, né? Se o início e o final forem iguais, já que a integral só depende do ponto de saída e o ponto de chegada, então o resultado vai ser sempre zero. Então, essa é a primeira importância desse teorema, né? Que você não precisa perder tempo fazendo cálculo. Se o caminho for fechado e a integral for uma função analítica, então o resultado é zero. Não precisa perder tempo fazendo cálculo nenhum. Para todo contorno C contido em R. O teorema 2 diz o seguinte, seja f uma função analítica numa região simplesmente conexa a R, então a integral de f ao longo de um contorno ligando Z0 a Z só depende desses pontos, e não do contorno da integração, que a gente já viu, já falou sobre isso. Vamos estudar agora a forma geral da primitiva de uma função analítica. Então, dizemos que uma função f é uma primitiva de f pequeno se a derivada de f grande for igual a f pequeno. Então, a mesma coisa da primitiva lá no cálculo 1, né? Do cálculo 2, no caso. O teorema 3 diz, seja f uma função analítica numa região simplesmente conexa a R, então a forma geral da primitiva f é dada por, nós também já vimos, né? Então, f de c, f de z grande, é integral de z0 até z, de f de z dz, mais uma constante c, já que eu tenho uma família de primitivas, né? Então, mais c. Onde z0 é o ponto qualquer R, porém fixo, e c é uma constante arbitrária. E a integração é feita ao longo de qualquer contorno de R, ligando z0 a z. Então, apenas definições, relembrando as definições que a gente viu lá em cálculo 2, trazendo para o campo do complexo. Não? Então, desta forma, segue imediatamente que a integral de f ao longo de um caminho ligando z0 a z é dado por integral de z0 a z1 de f de z dz, nada mais é do que f de z1 menos f de z0, ou seja, a primitiva de f no ponto C1 menos a primitiva de f no ponto Z0. Então, só me preocupo com o ponto de saída e de chegada. Final e inicial. Onde f é uma primitiva qualquer de f. Essa diferença F1 e f de Z1 e f de Z0, é a variação de f ao longo do caminho C. E também costuma ser denominado com o símbolo f de Z, entre colchete, com Czinho aqui. Ou seja, a integral de um caminho qualquer, de f de z dz, sendo f de z uma função analítica, é igual a f de z1 menos f de z0, onde os f são as primitivas de f pequeno, que é igual a f de z nesse caminho. E se tratando de um contorno fechado, que seja um círculo de centro Z0 e raio R, a integral sobre C costuma ser denotado com o símbolo. Então, a gente costuma denotar com esse símbolo aqui,
para ficar bem claro que é um caminho fechado, né? Então, se o caminho é um caminho fechado, ou seja, se Z0 é igual a Z1, então a gente denota com esse símbolozinho aqui. Agora, a gente pode também escrever assim, não tem importância da gente escrever assim, né? Pode escrever assim ou assim. Aqui, visualmente, é imediato saber. Você fica sabendo que é um caminho fechado. Aqui não. Aqui você tem que verificar para ver se o caminho é fechado ou não. Exemplo 1. Então, vamos lá para os exemplos. A função f de z igual a zn, onde n é um inteiro não negativo, nós já vimos que ela é analítica em todo o plano. Nós já sabemos que essa função é analítica em todo o plano complexo, né? Então, f de z, z elevado a n, um inteiro não negativo, então nós já sabemos que ela é analítica em todo o plano. Então, se eu quero integrar de z0 a z1, zn, essa integral é bem simples de se fazer, né? Nós já sabemos a primitiva de zn vai ser z elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Isso nesse caminho, né? Z0, Z1. Ou seja, isso aqui vai ser Z1 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 menos Z0 elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Ou, se preferir, n mais 1, Z1 elevado a n mais 1 menos Z0 elevado a n mais 1. Então, tá aí. Então, muito simples de ser feito, né? Então, se a função é uma função analítica, o cálculo é bem simples, porque independe do caminho, então basta eu pegar o ponto inicial e final e fazer a primitiva de Zn. Se a função não for analítica, voltamos para o modo de fazer igual a semana passada, né? Como a gente resolveu na semana passada. Tem que escrever, parametrizar para Z de T e resolver, né? Daquela mesma maneira. Alguma dúvida até então, pessoal? Dúvidas? Sim ou não? Até o momento não, professor. Simples e fácil, né? Mais um exemplo. Sabendo que Z menos A elevado a menos 1 é analítica, então aqui a questão diz que ela é analítica. Então, eu não preciso me preocupar. Então, sabendo que essa função aqui, Z menos A elevado a menos 1, é analítica, em todo o plano, exceto no ponto Z igual a A, né? Porque se eu boto A aqui, A menos A dá zero, então não é analítica nesse ponto, né? Porque vai ficar 1, porque isso aqui é igual a isso aqui, né? Z menos A. Então, se Z for igual a A, vai ficar 1 sobre 0, não é analítica. Então, ela é analítica em todo ponto, exceto em Z igual a A. Então, eu quero a integral de dz sobre z menos a, de z0 até z1. Então, já sabendo que esses pontos aqui não podem ser a, né? Não pode ser a. Então, essa integral aqui, nós sabemos que é a primitiva de 1 sobre z menos a, é ln, né? Então, isso aqui é ln z menos a, né? De Z0 até Z1, né? Então, a primitiva de 1 sobre Z menos A é ln de Z menos A. Nesse intervalo, só é substituir. Então, isso aqui vai ser igual a ln de Z1 menos A menos
ln de Z0 menos A. Então, tá aí. Então, para todo Z0 e Z1, desde que seja diferente de A, né? Z0 e Z1 tem que ser diferente de A. Então, também bastante simples o cálculo. Agora, sim, o mais importante da aula de hoje é a fórmula integral de Cauchy, né? O que é que diz a fórmula integral de Cauchy? Que é o teorema 4. Seja f uma função analítica numa região simplesmente conexa a R, então f de Z0 é igual a 1 sobre 2πi integral de f de Z, Z menos Z0, dz. Então, se eu tenho um caminho fechado, C, a integral de f de Z, Z menos Z0, dz, vezes 1 sobre 2πi, é igual a f de Z0. Esse é o teorema, é a fórmula integral de Cauchy. Ou seja, com isso aqui, se eu quero calcular a integral de um caminho fechado de f de z sobre z menos z0 dz, se eu quero calcular essa integral, usando a fórmula integral de Cauchy, isso vai ser igual a quê? Eu passo esse 2π para cá, isso é igual a 2πi vezes f de z0. Ou seja, eu preciso pegar, entender quem é f de z, sabendo quem é f de z, substituir na função por f de z0, ou seja, pego o ponto z0, jogo em f de z. E aí, com esse resultado, só é multiplicar por 2πi e eu tenho o resultado dessa integral. Ou seja, veja como o cálculo dessa integral ficou simples. Eu quero calcular essa integral aqui, que é uma função complexa qualquer, sobre z menos z0, dz. O que é que eu preciso fazer? Substituir z0 em f e multiplicar por 2πi. Eu tenho a minha integral. Então, veja como é interessante conhecer essa fórmula integral de Cauchy. Deixa eu ver se tem algum exemplo. Continuando aqui, onde Z0 pertence a R e C é qualquer contorno fechado simples de R que envolve Z0. Uma vez contido positivamente, cujo interior está todo contido R. Antes de um exemplo, vamos ver aqui, derivadas de todas as ordens. Depois eu vou botar um exemplo interessante. Deixa eu ver se eu boto logo um exemplo. Vou botar logo um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui o livro aqui. Antes de ver derivada de todas as ordens, vou botar um exemplo. Vou apagar aqui. Para vocês verem como facilita utilizar a fórmula integral de Cauchy em algumas integrais. Fórmula integral de Cauchy, um exemplo bom. Vou pegar aqui um exemplo aqui. Vou pegar isso aqui. Vou pegar um bem simples primeiro. Vou pegar esse aqui. Não. Vou começar com um simples mesmo. Então, exemplo. Integral, um caminho fechado, z menos 1 igual a 2, z dz sobre z menos 2.
Então, eu tenho essa integral aqui para calcular. Né? Eu sei que o caminho é fechado, minha função é f de z é z. Então, nós já sabemos que a função z é uma função analítica. A função z, puramente z, ela é analítica. Observe que a função é o que está aqui, no numerador. Viu? F de z. Observe que aqui é z menos z0. O z0 é 2. Então, minha função é analítica. Então, se minha função é analítica, o caminho é fechado, e tem que observar também isso aqui. O Z0 tem que estar dentro da região, né? Então, observe que aqui, esse caminho aqui, Z menos 1 igual a 2, o módulo, isso significa dizer que Z menos 1 é igual a 2, ou seja, Z é igual a 3, ou Z menos 1 é igual a menos 2, Z igual a menos 1. Ou seja, ele está entre 3, 1, 2, 3, e menos 1, 0, menos 1. Ou seja, a minha região engloba isso aqui, essa parte aqui. É importante vocês verificarem isso, porque o Z0 tem que estar dentro dessa região que compõe o caminho, né? Então, como o Z0 é 2, Z0 é 2, porque esse menos é da fórmula, é menos Z0. Então, meu Z0 é 2. Ou seja, meu Z0 está aqui. Então, ele está dentro do caminho. Se ele está dentro do caminho, eu posso utilizar a fórmula integral de Cauchy. Então, para eu utilizar a fórmula de integral de Cauchy, tem que ter essas características. A função tem que ser analítica, tem que estar escrito dessa maneira, f de z, z menos z0, e o z0 tem que estar dentro do caminho fechado, né? Aqui é um caminho fechado, que engloba o z0. O z0 tem que estar dentro do caminho. Então, se bateu tudo, z analítica e z0 está dentro do caminho, e essa fórmula se assemelha a essa, então eu posso dizer que meu resultado é 2πi vezes f de z0. E quem é meu f de z0? Se meu f de z é igual a z, então meu f de z0 é igual a z0, que no caso é igual a 2. Então minha resposta vai ser 2π vezes 2, que dá 4πi. Simples e fácil, pessoal. Tranquilo? Continua tranquilo, professor. Agora aí é tentar praticar, né? A Exato. prática que resolve mesmo. Vai ter, já tem umas atividades para vocês fazerem, que vai ser mais ou menos isso aqui, e com isso aqui também, que é agora, que é derivadas de todas as ordens. O que eu quero dizer com isso? Como importante consequência da fórmula de Cauchy, vamos provar agora que uma função analítica possui derivadas de todas as ordens. E aí vem o teorema 5. Uma função analítica numa região R possui derivada de todas as ordens, as quais, por sua vez, também são analíticas em R e podem ser obtidas na forma de Cauchy por derivação sobre o sinal de integração. Ou seja, Z0, um ponto qualquer de R, e C, um contorno fechado simples, todo contendo R, cujo interior seja simplesmente desconexo, contém um ponto Z0 e esteja todo contido em R, vale então a fórmula de Cauchy. Então, com essas características todas, então vale a fórmula de Cauchy. Admitindo, por um momento, que a derivação sobre o sinal de integração e derivando sucessivamente, obtemos o seguinte, ou seja, se eu quero a derivada de f de z0, vamos admitir que eu posso derivar sobre o sinal de integração, então ficaria da seguinte maneira, f' de z0 é igual a 1 sobre 2π, observe que isso aqui tudo é constante, porque a minha variável é z0, né? Eu estou derivando em z0. Então, tudo é constante, o sinal de integração é como se fosse uma constante também, f de z é constante, eu só me preocupo
na derivada de z menos z0. Então, a derivada de z menos z0 é a mesma coisa que está aqui. Aí. Z menos z0 elevado a menos 1, né? Já que ele está aqui embaixo, então se eu subo, ele vem para cá. Se eu estou derivando aqui, a derivada disso vai ser menos 1. Repete o argumento. Diminui 1 grau, fica menos 2. Vezes a derivada do que está dentro, aqui é uma constante, né? Z vira 1. A derivada de menos z0 é menos 1. Então, isso resulta em menos com menos fica mais. Então, vai ficar z menos z0 elevado a 2 aqui embaixo, né? Menos z0 elevado a 2 dz. Então, essa é a derivada primeira. Se eu quero a derivada segunda, isso vai ser constante, 2π, integral do caminho, f de z, dz. Agora eu tenho menos 2 aqui em cima. Então vai aparecer menos 2 aqui, né? Aqui vai ficar menos 3 e vai ficar menos 1. Então vai ficar mais, de novo, né? Porque menos com menos fica mais. E vai aparecer um z menos z0 aqui, elevado a 3, e vai aparecer o 2 aqui na frente. Se eu quero o z3, então se eu quero a derivada terceira, só vou fazer mais essa, né? A derivada terceira de z0, aqui, constante, no caso 2, né? 2 sobre 2πi, integral do caminho. Então, aqui vai ser 3. Então, vai aparecer um 3 aqui, menos 3, e aqui vai ficar menos 4. Então, vai ficar f de z, dz, z menos z0 elevado a 4, e como tem esse menos 3, esse 3, né? Porque aqui menos com menos fica mais. Esse 3 vezes esse 2, então aqui vira 6. Então, observe. Minha derivada de todas as ordens vai resultar em... A derivada primeira, eu já fiz aqui, né? 1 sobre 2π. A derivada segunda, 2 fatorial. Por que eu boto fatorial? Porque 2 fatorial é a mesma coisa que 2. E aí, quando chegar no próximo, no Z3, em vez de eu botar 6, entra 3 fatorial, né? Porque 6 é igual a 3 fatorial. E aí, de forma geral, para um n qualquer, eu tenho n fatorial, né? Porque aqui 3 fatorial é 6. O próximo ia ficar 6 vezes 4, porque aqui vai ser 4, vai descer 4, 6 vezes 4 é 24, que seria 4 fatorial. Então, por isso que entra fatorial para ficar do modo geral, bater tudo, né? Derivada primeira, derivada segunda é 2 fatorial, derivada terceira é 3 fatorial, derivada quarta é 4 fatorial e assim por diante. F de z, z menos z0, n mais 1, né? Porque sempre está aumentando 1 grau. Se a derivada é primeira, fica 2. Se a derivada é segunda, fica 3. Se a derivada é terceira, fica 4. E assim por diante. Então, é n mais 1 dz. Então, aí eu tenho a derivada de todas as ordens. Então, eu posso ter a derivada de todas as ordens. O que isso quer dizer? Deixa eu ver se eu botei aqui algum exemplo. Não. Então, vou botar aqui um exemplo. Exemplo. Como é que a gente faz isso? Para que nos auxilia essa derivada de todas as ordens? Exemplo. Vou pegar aqui um exemplo usando derivada de todas as ordens. Pega esse aqui. Calcule a integral, caminho fechado, z, modo de z igual a 2, igual a 2 não, igual a 1, modo de z igual a 1, de z2 mais z mais i, dz,
sobre 4z menos i elevado a 3. 4z menos i elevado a 3. Então, eu quero calcular essa integral. Observe que a gente tem fórmulas para calcular a integral que tenha essa cara, f de z, dz, z menos z0, e essa outra cara aqui, que é f de z, dz, z menos z0 elevado a n mais 1, que são de derivada de todas as ordens. Então, observe. Então, de cara a gente já vê que essa fórmula aqui não se aplica, né? Então, eu vou ter que usar a fórmula de derivada de todas as ordens, já que eu tenho um número maior do que 1. Aqui é grau 1, né? Aqui isso aqui é elevado a 1. Então, se eu tenho um grau maior do que 1, vai ter que ser derivada de todas as ordens. Aí eu tenho que saber agora arrumar isso para ficar com essa cara aqui, ó. F de z, z menos z0. Então, arrumando isso aqui é a mesma coisa que ser integral mod z igual a 1, z2 mais z mais i dz. Aqui eu posso botar 4 em evidência. Sobra z menos i sobre 4. Tudo isso elevado a 3. Né? Coloquei 4 em evidência. Se eu voltar, volta a ser 4z e volta a ser i. Né? Então, tudo elevado a 3. 4 elevado a 3, porque aqui, como é um produto, é 4 elevado a 3 e tudo isso elevado a 3. Né? Então, isso aqui, o caminho de z igual a 1, z2 mais z mais i dz. 4 elevado a 3, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, né? 64, z menos i sobre 4 elevado a 3. Pronto, cheguei na fórmula que eu queria. Ou seja, o meu f de z é igual a z ao quadrado mais e mais i sobre 64. Esse é meu f de z, é tudo isso aqui. A minha parte de baixo, que é z menos z0, ou seja, meu z0 vai ser igual a i sobre 4. Meu z0 é i sobre 4. E a minha fórmula de derivada é derivada segunda, já que aqui é como se fosse 2 mais 1, né? 2 mais 1. Ou seja, eu tenho a derivada segunda, ou seja, f' de z0 é igual a 2 fatorial sobre 2πi, integral do caminho de f de z, dz, sobre z menos z0 elevado a 3. Então, a minha fórmula é da derivada segunda. Já que aqui a potência é 3, significa que é derivada segunda. Se é derivada segunda, isso aqui vai ser igual... Isso aqui vai ser igual a quem? Isso vai ser igual a 2πi sobre 2, né? Eu posso cortar 2 com 2, mas vou botar aqui por enquanto. 2πi sobre 2 fatorial vezes derivada segunda de z0, né? É tudo isso aqui. Esse eu passo para lá multiplicando, esse eu passo para lá dividindo. Então, essa minha conta aqui é igual a 2π sobre 2 fatorial, derivada segunda de f de z0. Então, o que é que eu faço? Eu derivo f de z, depois substituo z0. E aí coloco aqui e tem a resposta. Então, fazendo a derivada, e é derivada duas vezes, né? Derivada segunda. Então, faço a derivada primeira. Vai dar 2z mais 1 sobre 64, né? A derivada de i é 0, então 2z mais 1 sobre 64. Essa é a derivada primeira.
Faço a derivada segunda, dá 2 sobre 64, que dá 1 sobre 32. Fazendo agora F2 de Z0, que no caso é 1, né? É 2, é I sobre 4, né? I sobre 4. Eu não analisei se está dentro, né? Observe que Z igual a 1 significa que ele está aqui, centrado em 0. Ou seja, aqui é I e aqui é menos I. Circunferência de raio 1. Circunferência de raio 1. Se meu ponto, meu zero, é I sobre 4, I sobre 4 está aqui, né? I sobre 4. Está dentro do meu caminho. Se está dentro do meu caminho, eu posso aplicar a regra. Se tivesse fora do caminho, eu não poderia aplicar a regra. Viu? Então, como está dentro do caminho, eu posso aplicar a regra. Então, como aqui, infelizmente, não apareceu nenhum Z, né? Não depende. Então, é direto. 1 sobre 32. Então, não precisou substituir. Se aparecesse um Z aqui, substituiria I sobre 4 no lugar de Z. Então, 1 sobre 32. Então, só é substituir aqui agora. Então, aqui eu já posso cortar. 2 com 2. Fica πi sobre 32. Está aí a resposta. Ok, pessoal? Simples e fácil? Alguma dúvida? Pessoal? Alguma dúvida? Não, professor. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui interessante que a gente possa aplicar aqui rapidão, sem pegar uma da atividade que já está lá, né? Deixa eu ver se tem alguma aqui Pega a mais interessante. difícil da atividade, professor. Que a gente já fica ciente como faz. A atividade só tem umazinha. Só são três questõezinhas. Se eu resolver, já era. Deixa eu pegar uma aqui. Será que essa está na atividade? Estou preocupado dela estar na atividade. Se ela estiver na atividade, me ferra. Eu acho que não deve estar, não. Deixa eu ver se eu deixei mais uma página em branco, não. Tem que apagar aqui. Vou apagar aqui. Posso apagar, pessoal? Fazer só Pode, mais pode, uma. professor. Só mais uma atividadezinha. Mais um exemplo só. Espero que não esteja na atividade essa. No modo de fazer atividade com antecedência é isso, que eu não me lembro quais questões eu botei na atividade. Então vamos lá. Deixa eu ver se essa daqui dá certo. Vou fazer essa daqui, mas essa não vai ser. Vou ver essa daqui se dá certo. Integral. Eu quero uma que tenha derivada, ou derivada primeira ou derivada segunda. Eu não quero uma que não tenha derivada, né? Então vamos ver se essa cai em derivadas. Z é elevado a Z, dz sobre Z2 menos 2Z menos 3, onde C é um losango de vértice
de vértices mais ou menos 2 e mais ou menos i. Então, tá aí. O meu problema é esse, fazer essa derivada, onde C é um losango de mais ou menos 2 e mais ou menos i. Ou seja, meu caminho vai estar i menos i menos 2 e 2. Então, minha derivada está dentro desse losango. O caminho, ou minha integral está dentro desse caminho aqui, que é esse losango. I menos i, 2 e menos 2. Então, eu preciso transformar isso aqui em z menos z0, né? Então, z2 menos 2z menos 3, vou fazer por Bhaskara, né? Delta é igual a b ao quadrado, 4 menos 4ac, dá mais 12, né? Que dá igual a 16. E aí z é igual a menos b menos b, então vai ficar 2, mais ou menos raiz de delta, que é 4, sobre 2a, que é 2. Então, eu tenho Z1 igual a 6 dividido por 2, 3, e Z2 igual a menos 2 dividido por 2, menos 1. Ou seja, a minha integral lá é Z elevado a Z, dz, Z menos 3 vezes Z mais 1. É isso? Só para desencargar consciência, fazendo a distributiva, Z2, Z menos 3Z dá menos 2Z e menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então, está certinho. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Como o meu caminho está dentro desse losango, então, o meu Z0 tem que estar dentro desse losango. Quem está dentro desse losango? O menos 3, o 3 está aqui, né? No caso. O 3 está aqui, está fora do losango. Então, isso aqui não pode ser o meu Z menos Z0. Quem pode ser meu Z menos Z0 é esse aqui, porque menos 1 está aqui. Então, eu tenho que meu f de Z vai ser Z elevado a Z sobre Z menos 3. Tudo isso é f de Z, porque aqui ficou meu Z menos Z0, ou seja, o meu Z0 é igual a menos 1, que a fórmula é Z menos Z0. Então, meu Z0 é igual a menos 1. Né? Z menos 1 vai ficar assim, Z mais 1. Então, meu Z0 é menos 1. Então, já vimos que o Z0 está dentro do caminho. Está aqui, meu Z0 está dentro do caminho. A minha função f de z é isso aqui. Então, eu tentei pegar um que desse grau 2, 3, alguma coisa, mas deu grau 1. Então, isso aqui é igual a 2πi vezes f de z0. Então, não tem derivada. Então, só é substituir no lugar de f o z0. Então, f de menos 1, né? Z0 é menos 1. F de menos 1 vai ser igual a menos 1 vezes E elevado a menos 1 sobre menos 1 menos 3. Ou seja, isso dá igual a menos 4, com esse menos fica positivo. Então, 1 sobre 4E. Então, tá aí, meu F de Z0 é igual, vou botar aqui, F de Z0 é igual a F de menos 1, substituir, deu 1 sobre 4E. Então, isso aqui vai ser igual a 2π sobre 4E, simplificando, π sobre 2E. Então, está aí feito. Então, observe que você só vai saber se vai usar essa fórmula, né, no caso, o de grau 1, ou grau 2, que seria 2
pi f' de Z0 ou 2πi f duas linhas de Z0 sobre 2 fatorial e assim por diante, na hora que você organiza a questão, porque normalmente não vem organizadinha, vem uma fórmula aqui que você tem que transformar em f de z sobre z menos z0 elevado a alguma coisa. Então, quando você transforma, é que você vê se você vai fazer sem nenhuma derivada, né, a função f de z0, ou se vai ser derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira e assim por diante. Depois você organiza a função, porque muitas vezes ela não vem arrumadinha assim, já mostrando qual é a derivada que eu vou usar, né? Qual é a fórmula da integral de Cauchy que eu vou utilizar, né? Então, quando você arruma, você verifica qual fórmula vai usar. Lembrando que tem que ter atenção que o Z0 tem que estar dentro da região. Observe que aqui eu tinha duas que poderia ser o Z0. O Z0 poderia ser 3 ou menos 1. Como é que eu sei que o Z0 é menos 1? Por causa do caminho que foi dado. O caminho que foi dado é esse. Então, o meu Z0 tem que estar dentro do caminho. Observe que o 3 estava fora. Então, professor, e quando os dois estiverem dentro? Quando os dois estiverem dentro, faz os dois e soma. Isso aí a gente vai ver mais na frente. Por enquanto, só um vai estar dentro do caminho. Vai ser f de z sobre z menos z0, por enquanto. Né? Mais adiante, a gente vai ver casos que vai acontecer de dois estar dentro do caminho. Aí, a gente vai ter uma particularidade que a gente vai ver nas aulas seguintes. Então, foi isso aí, pessoal. Vamos voltar para cá. Temos um tempinho, então vai dar para falar sobre a avaliação e fazer a chamada aqui também rapidinho. Cadê a menina que reclamou da nota? Não sei se ela está aqui. Deixa eu ver qual foi mesmo. Quem foi ela mesmo? Aluna Anne de Carvalho. Está presente, Anne de Carvalho, pessoal? Anne de Carvalho está presente? Estou sim, professor. Tá, pronto. Deixa eu falar sobre sua nota. Vou projetar aqui que ia servir de exemplo para todo mundo. Estão vendo aí? A avaliação? Sim ou não? Sim, professor. Então, observe aí. Professor, teve alguma coisa de errado com a minha avaliação? Teve. O que teve? Você fez a avaliação toda a lápis. Você botou de caneta só o enunciado, o texto todo a lápis, e aí o resultado de caneta. Observe aqui, tentem observar vocês aí. Tem como enxergar direito esses cálculos que foram feitos aqui? Como nessa parte aqui. Tem como enxergar direito isso aqui? Não tem. Eu não corrijo só o resultado final, eu corrijo tudo. Então, eu não sei direito o que você fez aqui. Nessa linha aqui, está apagada, toda apagada aqui também. Não dá para entender nada que está escrito aqui. Aqui. Então, não tem como eu corrigir essa questão. O resultado está correto? Tá, mas não tem como saber o que você fez. A segunda, a mesma coisa. Esse trecho aqui, não consigo entender nada direito aqui. Então, não tem como eu corrigir essa avaliação. Isso aqui, não entendo nada aqui. Aqui, não dá para entender nada que está escrito aqui. Aí o resultado está correto? Está correto. Mas esse trecho todo aqui, eu não sei o que você escreveu aqui. Não tem como eu corrigir. E, finalmente, a última, também a mesma coisa. Letra C. Esse trecho aqui está muito ruim de conseguir entender. Complicadíssimo entender o que você fez, como você fez a lápis. Eu coloco, tem que fazer
a caneta. Aqui é uma avaliação. Na sala de aula, os professores permitem que vocês só botem o resultado final de lápis ou de caneta, porque não tem tempo de passar limpo na prova. Vocês estão fazendo a prova ali, tempo reduzido, então, se for fazer de caneta, pode ser que erre e tenha que perder tudo. Então, os professores permitem que façam a lápis e botem só o resultado de caneta. Mas aqui vocês estão fazendo em casa, tem 3 dias para vocês fazerem a prova. Então, aqui você tem que passar tudo a limpo para a caneta para poder entender. Ah, tem alguns alunos que fazem tudo a lápis e eu não desconsidero? Tem, porque a letra está bem forte, bem escura, dá para ver mesmo como se fosse de caneta, então eu estou permitindo. Mas o correto é todo de caneta. Então, eu tirei ponto da sua avaliação por causa disso, que eu não consegui enxergar o que você fez na avaliação. Então, eu tirei ponto por causa disso. Né? Então, eu não fui rigoroso, que eu poderia dar 0. Eu não consegui corrigir quase nada. Não me esforcei para ver se dava para corrigir. E aí eu descontei ponto por causa disso. Explicado, Anne? Então, atenção, na avaliação de hoje eu até botei lá, eu já tinha parado de colocar isso, mas eu botei lá, fazer a avaliação, entregar no prazo, a caneta preta ou azul, e me entregar no formato PDF. Ainda tem gente me entregando no formato imagem. Formato imagem, às vezes, corrigir, porque fica muito pequenininho, quando a gente vai aumentar, ela foge da tela de visualização. E aí eu não consigo visualizar o que está escrito. Se eu corrigir, eu teria que imprimir para tentar corrigir. Imagina se eu for imprimir todas as avaliações. Não tem como. É muita avaliação para estar imprimindo para corrigir. Então, tem que corrigir na tela. Então, por isso que tem que ser no formato PDF, pessoal. Então, formato PDF e a caneta.